Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que eu sou muito grato por estar aqui fazendo essa live, compartilhando algo do Senhor para as suas vidas, E hoje eu venho trazer para vocês um estudo bíblico, que está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Lá nós iremos encontrar um personagem chamado Geazi, servo de Eliseu, o profeta. E infelizmente se deixou corromper, se deixou corromper pelo pecado da ganância, meus amados. E o título desse estudo será chamado de A Tentação do Ganho Fácil. E o que eu quero trazer para vocês através deste estudo é alertá-los, acerca do pecado da ganância e das suas consequências para com a nossa vida cristã. E infelizmente o ganho fácil ele se constitui numa tentação, na maioria das vezes enfrentadas pelos crentes, e pode acarretar terríveis prejuízos espirituais para os descuidados. Então, você que está me vendo que é cristão, preste atenção nesse estudo, porque nós não estamos imunes a essa tentação. Nós não estamos imunes à tentação do ganho fácil. Geazi, servo do profeta Eliseu, era cristão, dedicou a vida dele a servir a Deus, Ele presenciou vários milagres feitos por Deus usando a vida do profeta Eliseu. O próprio Geazi, uma vez, abriu os olhos do Eliseu acerca da mulher que não tinha filhos, Ele mesmo já foi usado por Deus para abrir os olhos do profeta. Mas infelizmente na caminhada ele acabou se corrompendo por conta deste pecado da ganância. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente é frequente isso. É frequente na situação que nós estamos vivendo nos depararmos com essa situação de querer ganhar um trocado fácil, Sempre aparece essas oportunidades que o diabo coloca no nosso caminho.
Então nós temos que estar atentos com isso, porque isso pode nos prejudicar muito espiritualmente. E infelizmente nós, fazendo isso também, estamos blasfemando o nome do nosso Deus. E o que eu venho trazer para vocês é isso, irmãos. Alertá-los acerca do pecado da ganância e de suas consequências para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou estar conseguindo concluir esse estudo aqui todo, porque é muito longo, né? Muito extenso. Mas prometo que até amanhã eu consigo concluir esse estudo. Em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. A introdução. Como crentes em Jesus, temos que conviver com tentações. Tentações são desejos da nossa carne, de nossa natureza humana pecadora, que tentam nos levar a desobedecer às ordens do Criador. Então, nós temos que conviver com essas tentações. Elas, entregar a nossa vida a Cristo, não nos fazem imunes às tentações deste mundo, né? E o que são tentações, né? São desejos carnais, né? Inclinação da nossa carne, a gente se inclina a fazer aquilo, né? E isso procede da nossa natureza humana e pecadora. Nós nascemos através do pecado, né? Nós somos frutos do pecado. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E então a gente começa a lutar contra esses desejos, a lutar contra essas tentações, né? Então por isso que nós temos que estar sempre revestidos da palavra, né? A palavra de Deus é a nossa luz, é a luz para os nossos olhos, é a nossa direção. E a função dessas tentações, meus irmãos, é fazer com que nós desobedecemos o nosso Criador, ao nosso Criador, né? As tentações, elas fazem a gente se rebelar contra Deus. Então, por isso que nós devemos estar sempre atentos, com os olhos abertos, para que nós não venhamos cair nessas tentações. Louvado seja o nome do Senhor. E neste texto, Deus nos alerta para uma das perigosas tentações a que estamos expostos. Geazi, o servo do profeta Eliseu, acreditou que poderia facilmente lucrar, desde que corresse até Naamã, o general sírio que acabara de ser miraculosamente curado da lepra. Munido de uma boa e comovente história, a vigilância do profeta, o servo Geazi parte a encontrar a fugitiva se ir a Damasco. Então, o que acontece, meus irmãos? Deus aqui, ele veio através desse estudo nos alertar. Né? Nos alertar desse perigo, né?
dessa tentação que nós estamos expostos, como eu já disse, nós não estamos imunes a isso. E Geazi, o servo do profeta Eliseu, ele acreditou que poderia facilmente lucrar, né? Porque Naamã, ele ainda estava sensível, estava comovido de alegria, de compaixão, né? Por ter sido curado, né? Através da palavra liberada pelo profeta. Ele foi curado da lepra que ele tinha. Então, assim, muitas das vezes, irmãos, no meio cristão, as pessoas se aproveitam uma da outra. As pessoas conseguem encontrar oportunidades para poder lucrar daquela pessoa que está com um coração grato, né, a Deus. Então a pessoa vem com a lábia, né? Vem com uma conversa comovente para tentar tirar proveito dessa pessoa. Foi o que aconteceu aqui com Naamã. Naamã, mesmo sendo cristão, ele achou que iria conseguir tirar proveito de Naamã por conta da alegria que ele estava sentindo, né? Um coração grato, porque Deus curou ele, livrou ele daquela lepra que o atormentava há muitos anos. E Naamã e Geazi, por um tempo, ele conseguiu tirar essa vantagem, né? O que ele foi atrás, ele conseguiu obter, mas não foi por muito tempo, né? E ele não tensionava obter toda a prata, ouro e vestidos que o general trouxera. Naamã tinha trazido, né, presentes para presentear o profeta, mas todo servo de Deus jamais cobra pelo milagre que Deus fez na vida de alguém. Nós, como servos do Senhor, não devemos cobrar aquilo que Deus fez na vida de uma pessoa usando a nossa vida. Porque nós não somos donos de nada, nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Então a honra, a glória, a majestade é toda dele, não é nossa. Então nós não devemos cobrar. E o profeta Eliseu sabia disso. Então ele recusou os presentes, né? Foi aonde os olhos de Geazi brilharam e ele foi atrás daquilo, né? Porque ele achou um absurdo Naamã ter trazido tantos presentes valiosos e o profeta não ter aceitado nada. Então ele achou que ele tinha o direito de obter alguma coisa. E infelizmente ele se deu muito mal com isso. A mão do Senhor pesou sobre ele. E ele, como foi dito aqui, ele não tem, mas para Deus não existe pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado, né? Ele só pegou um pouco de prata e 2 vestes. Olha aí. Além dele ter se corrompido, ainda se corrompeu por pouco, se condenou por pouco. A consequência que esta atitude de Geazi trouxe para si nos serve de alerta contra esta tentação a que estamos sujeitos, a tentação do ganho fácil. Cuidemos para não cometer os seguintes equívocos. Aí eu vou aqui no primeiro ponto.
Pensar que ter é o mais importante. Muitas das vezes a gente acha que a gente tendo é mais importante do que o nosso temor a Deus, a nossa devoção a Deus. Frequentemente estamos sujeitos a pensar como Gease, meus irmãos. É termos a prata e as vestes, né? Do que sermos irrepreensíveis e sinceros. Louvado seja Deus. Eu quero acompanhar com vocês um versículo aqui, Filipenses 2,15. Glória a Deus. Filipenses 2,15. Olha só o que diz. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, qual é a missão de um cristão, irmãos? A missão de um cristão é ser sincero. A missão de um cristão é ser sincero. A missão de um cristão é não se contaminar com aquilo que acontece nesse mundo. Porque a palavra diz que nós somos como astros. Louvado seja o nome do Senhor. Como astros no mundo. Nós cristãos, nós iluminamos este mundo. Nós iluminamos esta terra. Como nós fazemos isso? Através da nossa integridade, através da nossa sinceridade, através da nossa devoção a Deus. Então nós não devemos se corromper, irmãos. Temos que ser luz, né? A palavra de Deus, ela fala que nós somos filhos de Deus, inculpáveis. Nós não podemos carregar culpa em nosso coração. Então, toda vez que nós fazemos uma coisa dessa, a gente carrega culpa, a gente acumula culpa no nosso coração, né? Então, como que nós vamos poder falar de honestidade para alguém se nós estamos sendo culpados daquilo que nós estamos falando? Como eu vou falar de honestidade se eu não ajo com integridade? Se eu tenho essa culpa no meu coração, como que eu vou curar você? Através da minha palavra. Então nós temos que tomar uma posição, irmãos. Sermos filhos de Deus inculpáveis, não nos misturando com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ser irrepreensíveis, irmãos. O Senhor Jesus, ele lidou com esta tentação, né? Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo levou ao alto de um monte e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Vou tentar a Jesus. E ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só. E o interessante, meus amados, é que tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para Jesus
já era de Jesus, né? Quem fez o mundo, quem fez a terra e tudo que nela há foi Deus. Deus deu sabedoria para o homem para criar. Então nada aqui pertence a nós, tudo é dele. Nós aqui nós não temos nada. E o diabo ele tentou usar, né, dessa artimanha para tentar Jesus, né? E isso se encontra lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois os irmãos deem uma olhadinha lá, tá bom? A resposta de Jesus foi que somente a Deus devemos adorar e só a Ele servir. Olha só. Não importa o prejuízo financeiro ou material que isto traga, meus irmãos. Primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Mateus 6, 19, né? Mateus 6,19 diz isso. O servo Gease não seguiu o exemplo de seu senhor. Corrompeu-se por causa de um pouco de prata e algumas roupas. Por causa de um pouco de prata e algumas roupas novas, o servo Gease se corrompeu. Com tristeza, né? Quando um servo de Jesus abandona o seu posto, sua igreja, seu compromisso com a obra de Deus e parte para conquistar coisas de tão menor importância, meus amados. Porque tudo que nós conquistamos aqui, aqui mesmo vai ficar. Nós não iremos levar nada daqui. Então, primeiramente, nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça dele. Porque as outras coisas, meus irmãos, é passageira, vai ficar. Não temos que nos preocupar com isso. Aleluia. E infelizmente foi o que aconteceu com Gease. Ele partiu, né? Deixou o pai para ir atrás de coisas de menor importância, que não vão edificar ele, não edificaram ele em nada. Pelo contrário, só amaldiçoou a vida dele. Sem a bênção de Deus, nada nas nossas vidas dá certo, irmãos. Aleluia. E como Gease, meus amados, muitos nem se apercebem que estão incorrendo numa falta gravíssima, quando ao pecar comprometem o nome do Senhor. Toda vez que a gente peca, a gente compromete o nome do nosso Deus, né? Porque as pessoas nos apontando, as pessoas falando mal de nós, estão falando mal do próprio Deus. Né? E como isso, irmão Rodrigo? Na conversão de Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, o que Jesus disse para ele? Jesus disse: Saulo, por que me persegues?
E Saulo, na lógica humana, não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo o povo que o adorava, o povo que o servia. Mas Jesus olha para ele e diz: Você me persegue. Então, conclusão disso: tudo que nós fazemos de errado aqui nessa terra também compromete o nome do nosso Deus. Que nós venhamos estar atentos a isso, irmãos. Amém? Que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor. Louvado seja Deus. E eu aqui, tá, irmãos? Conforme o decorrer dos dias aí eu vou concluindo este estudo para vocês, tá bom? Se vocês gostaram aí, vocês comentem, deixem um joinha aí, tá? E deem ouvido a esta palavra, irmãos, pois é uma palavra edificante, uma palavra de salvação para a tua vida, tá bom? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe. Forte abraço.